eu trouxe um conteúdo que vocês sempre me pedem, que é um tour pelo meu quarto. Na verdade, o que vocês sempre pedem é um tour pela casa inteira, mas eu resolvi dividir esse conteúdo em capítulos ou episódios, não sei. E eu vou começar pelo quarto, porque talvez seja o lugar que tá mais arrumado hoje e é mais fácil começar por ele. E também porque é um lugar que eu sei que vocês gostariam de ver, que vocês já comentaram e pediram em outros vídeos. E então, se vocês gostarem, comentem, peçam pelos próximos cômodos que eu vou fazendo por etapas. Vamos lá? Nós vamos começar pelo começo, eu vou me esforçar para não balançar demais a câmera. Aqui na porta de entrada do quarto a gente tem esse bastidor bordado, que foi um presente que eu ganhei de uma amiga, muito especial, então ele é muito especial. Ele já tá aqui há muitos anos nessa posição. Daí a gente vem para cá, na entrada, e a gente tem a minha famosa cabeceira Tofu Augusto ali, dando ar de sua graça, sua participação especial nesse tour. A gente tem a minha famosa cabeceira de cisnes, que foi pintada à mão. Eu vou chegar pertinho para vocês verem. Ela foi pintada pela minha amiga Juliana Rosa, que é uma artista incrível, muralista, muito criativa e muito talentosa. Na verdade, eu tive essa ideia de que eu queria uma cabeceira pintada, eu não sabia exatamente o que ia ser pintado, qual seria o tema do desenho, mas eu tava com algumas ideias e antes mesmo que eu conseguisse compartilhar com a Ju, ela também chegou trazendo as referências dela e nós duas tínhamos o cisne como referência em comum, né? Foi uma coisa que bateu, assim. E como a gente achou muita coincidência, a gente acabou indo com ele, assim, que pra mim é muito perfeito. E daí o ponto alto dessa cabeceira, eu acho que é essa moldura dourada. Foi uma ideia dela, de fazer esse contorno dourado. E tem aqui no coraçãozinho central também. E eu acho que dá um super toque, assim, pra cabeceira. Mas voltando aqui, essa é a vista de quando eu entro pro quarto. E na mesma ocasião que a Ju pintou a cabeceira, eu também fiz esse móvelzinho aqui do lado, essa mesinha de cabeceira. Tá até com o coraçãozinho torto ali, eu vou arrumar daqui a pouco o puxador. Ela era madeira, né, cor de madeira natural, e ela tá comigo desde criança. Eu ganhei essa peça numa rifa, tipo, acho que foi a única coisa que eu ganhei numa rifa na minha vida. E ela era primeiro cor de madeira, depois, quando eu fui morar sozinha, minha mãe pediu para pintar ela, foi pintada de azul, há uns 20 anos atrás, sei lá, não sei quanto tempo. E ela ficou muitos anos na cor azul, até que, quando foi para pintar a cabeceira, eu resolvi que era hora de mudar essa mesinha também e dar uma nova cara para ela. Então eu escolhi essa tinta rosa, que é bem parecida com o tom das rosinhas da cabeceira, porque eu queria, né, que fizesse essa combinação. E pintei, fiz os desenhos, fiz as flores e arrematei com os puxadores de coraçãozinho, que eu acho que deram super certo e combinou. Eu também, como vocês podem ver, sou um pouco apaixonada por coração. Aqui tem mais. E logo eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, eu acho. Daí aqui a gente tem esse espelho em cima da mesa de cabeceira e do lado da cama. Foi uma moldura que eu achei na rua, ela estava muito destruída, muito danificada. Então eu pintei, né? Fiz essa pintura aqui. Eu usei um tom bem parecido com o da cabeceira, porque eu também queria que ficasse tudo meio harmônico. Fiz os coraçõezinhos e usei a mesma tinta dourada para fazer essas bordinhas na moldura para dar esse acabamento. Aí aqui a gente tem uma coisa que eu acho que é um dos pontos altos do quarto, que é essa luminária de coração. Ela é de um designer chamado Rick Mello. Foi um presente que eu ganhei dele há muitos anos atrás, logo quando eu comecei com a página lá no Instagram. Eu amo esse fio vermelho dela, com coração, né? Mais um coração, mais uma coisa aí que integra a minha coleção de corações. Aqui do lado nós temos uma bonequinha, que é um garimpo de brechó. Eu já não me lembro há quantos anos essa boneca tá comigo, nem onde foi que eu achei. É muito antiga, é uma bonequinha de pano, que eu acho a coisa mais fofa do mundo. Temos ali um quadrinho, que também um porta-retrato, que é um desenho que foi feito pelo meu namorado. É o Tofu, né? Mais uma vez o Tofu como protagonista da decoração. Aqui tem um porta-retrato que também foi garimpado, também é de brechó.
e com gatinhos que eu fiz em aquarela, uma arte com gatinhos em aquarela e cianotipia. E aqui nós temos uma velinha e um porta-vela que também foram pintados por mim. Um gato curioso, querendo saber o que está acontecendo. Oi, Tofu! Oi, filho! Bom, passando pro lado de cá, a gente tem esse suporte que eu coloco bolsas e chapéu, enfim, sacolas, que eu dei uma mini organizada para poder filmar, porque isso aí sempre fica bem caótico, com um monte de roupa pendurada. E aqui a gente vem pro outro lado do quarto, que é onde fica a minha cômoda e o meu armário, que eu chamo de armário mágico, porque como vocês podem ver, ele é muito mágico mesmo. Aqui em cima da cômoda ficam algumas coisinhas que eu uso no dia a dia. Aqui a gente tem algumas maquiagens, alguma coisa. Aqui tem algumas bijuterias. Isso aqui é uma petisqueira, né? Antiga, que ganhou um novo uso. Uma caixinha. Eu amo essas minhas caixinhas de madeira. Essa aqui tá... Ambas são garimpadas também. Essa aqui tá até precisando de uma pintura nova, já tá bem velhinha. Tem alguns perfumes, mais um retrato do Tofu Augusto, que foi pintado por uma amiga, pela Jessie, que é também a artista que fez esses gatinhos aqui no guarda-roupa. E aqui eu tenho uma caixinha de música, que precisa da corda, que era da minha mãe e lembra muito a minha infância, e ela tá comigo hoje. Aqui eu tenho essa mini estante, que é para colocar bibelô, miniatura. Eu garimpei isso aqui e ela tá até quebradinha aqui atrás, o suporte para colocar na parede, mas em breve eu vou arrumar e ela vai para a parede sim, ela tá aí provisoriamente. Tem aqui uma arte que é um cardápio de um bar que eu peguei e que eu acho muito fofo por causa desse coelhinho. E falando em coelhinho, nós temos ele, a Estrela da Penteadeira, que é um coelhinho de cerâmica, da Cerâmica Vaz, que é do Avon, né? Foi encomendado pelo Avon. E é um garimpo, assim, dos meus favoritos, com certeza, porque eu fiquei muitos anos querendo achar esse coelho e quando eu consegui foi uma alegria enorme. E aqui tem essa cômoda que ela tá comigo desde 2010, quando eu fui morar sozinha pela primeira vez. Eu garimpei junto com esse guarda-roupa, foi no mesmo brechó de móveis. Ela era azul, tinha uma pintura em pátina, um azul até bem parecido com o do guarda-roupa. E eu gostava muito, mas acho que já deu a hora, né? Ela tava precisando de uma reforma e, enfim, daí eu resolvi pintar dessa cor, que é a mesma cor aqui do meu espelho e também combina muito com a cor da cabeceira que vocês podem ver ali no espelho também. Continuando esse tour aqui, a gente tem o guarda-roupa, que como eu disse, foi pintado por uma amiga. Quando eu garimpei ele era branco, depois eu pintei de azul também, depois de uns bons anos que ele ficou na cor branca. E eu queria muito fazer os desenhos na porta, mas na época eu tinha menos habilidades do que eu tenho hoje. E também tinha pouquíssima segurança, eu tinha medo de estragar o guarda-roupa, né, de fazer uma pintura que não ficasse bonita. Então eu pedi para essa amiga, que é ilustradora, para ela fazer esses desenhos. Como vocês podem ver, a pintura já demonstra sinais do tempo, mas não porque ela não tem qualidade, mas sim porque eu tenho 2 gatos meliantes. Eles adoram subir ali em cima para dormir e eles arranharam completamente toda a porta, toda a pintura. Então, assim, esse guarda-roupa também provavelmente vai passar por uma reforma algum dia, quando a minha preguiça for vencida pela minha inspiração. Mas eu confesso também que eu tenho um pouquinho de pena de pintar e acabar estragando a pintura que ela fez ou fazendo outra por cima. Uma hora ele vai mudar, mas eu ainda tenho um pouco de apego, mesmo com esses descascados provocados pelos gatos. Essa é a parte de dentro do guarda-roupa e ela é toda azul também. E aqui onde ficam algumas das minhas roupas. Eu já tive um brechó, então eu tenho muita roupa antiga, muita roupa garimpada, que eu amo e que eu uso na vida real, mas também uso como figurino para os meus ensaios fotográficos, para o meu trabalho com fotografia artística. Então tem aqui algumas roupas, ali embaixo tem um pouquinho de roupa de cama, cobertor também.
E vocês podem ver que eu gosto muito de espelho, né? Eu acho o espelho um dos itens mais legais, assim, pra usar na decoração, dá um efeito super incrível. E eu tenho esse aqui, que também é garimpado, tá comigo há 200 mil anos. Ele já veio exatamente assim. Eu acho que ele foi branco um dia, mas hoje ele tá mais para um off-white, um pouquinho encardido. E vai pegando pó, né? A tinta vai amarelando mesmo. Eu tô cogitando fazer alguns desenhos nele. E vocês vão acompanhar comigo e ver um novo objeto nascendo para esse quarto agora. Eu vou tirar o espelho e vou fazer uma intervenção nele e depois eu volto para colocar na decoração de novo, mas antes vocês vêm comigo acompanhar como é que vai ficar essa novidade que eu vou aprontar por aqui. E aqui o espelho já tá de volta no lugar, com essa pequena mudancinha que eu fiz desenhando com caneta. Achei que ficou bem fofinho. E vocês, me contem. E daí agora na parte final desse tour, para finalizar, eu vou mostrar um pouquinho dessa mesinha de cabeceira que eu tenho aqui, que na verdade é uma mesinha improvisada, é uma mala de antiquário que tá em cima de um banquinho. Tem uns livrinhos aqui, umas flores, um quadro que é da artista Beatriz Menezes e eu sou muito apaixonada por ele. Tem aqui algumas pedras que eu imprimi, desenhos de flores em cima com cianotipia e eu gosto bastante de como ficou. E para terminar, na cama eu tenho essa colcha de crochê que foi feita pela minha avó. Eu nem sei há quantos anos atrás, eu acho que assim, há muitos anos, antes de eu nascer inclusive. Ela foi feita em crochê, ela tá até com alguns pedacinhos que estão descosturando, devido à idade mesmo, ao tempo que ela tem, e eu preciso arrumar um tempinho também para consertar isso. E aqui tem também uma mantinha, também de crochê, essa feita por mim, é meu maior projeto de faça você mesmo que eu tenho até hoje, porque eu fiquei 9 meses fazendo essa colcha e eu sou completamente apaixonada por ela e eu acho muito legal assim essa história, né, de ter uma peça que foi feita por mim sobre uma peça que foi feita pela minha avó, pelas mãos, né, pelas minhas mãos, pelas mãos da minha avó. Eu acho que é incrível ver essa história se entrelaçando. E ali, onde tem aquelas duas fofuras olhando para cá, é a minha varandinha, que é o lugar de onde eu trabalho, onde fica a minha mesa, né? Em algum momento vocês vão conhecer ali com detalhes também, mas não agora, porque tá muito bagunçado. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tour, que é o primeiro, mas provavelmente terão outros. Se inscrevam aqui no canal, comentem se vocês gostaram, para eu saber se vocês querem ver mais esse tipo de conteúdo. E por hoje é isso. Tchau!